Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de dizer para vocês sobre a nossa aula de hoje, né? Que a gente vai estudar a classe funcional das substâncias químicas, das moléculas em geral. E vocês já assistiram um vídeo pela aula de pós-médio da professora Rose, mas eu vou trazer a disciplina também, essa parte da química, para a gente ilustrar de uma forma que a gente consiga entender. Eu passei um vídeo do Química Goiás no Enem para vocês, onde ela explica todas as classes funcionais, e sem contar também que eu mandei um vídeo no YouTube para vocês verem a importância dessas classes funcionais no Enem, que elas são muito cobradas. Então, para a gente começar a falar de classes funcionais, a gente tem que entender o quê? Que ela é um conjunto de substâncias que apresenta semelhança na sua estrutura. Então, aí já começa o problema, porque elas são muito parecidas, a sua forma de se escrever, mas elas têm algumas propriedades que vai diferenciar elas uma da outra. Por exemplo, quando a gente vê esse exemplo aqui, a gente vê o que são aldeídos. Por exemplo, aldeído é aquele grupo que vai ter um carbono, né, ligado a uma dupla O, certo? Ele está ligado a outro carbono, a uma dupla O e também a um hidrogênio. Mas não necessariamente ele precisa estar ligado a somente, por exemplo, na cadeia precisa ter só um carbono, como a gente vê nesse exemplo aqui. Ele pode estar ligado dessa forma aqui também. Nesse carbono aqui, eu posso ter outros carbonos ligados a ele. Mas a minha classe funcional aldeído, ela vai ser simbolizada com no centro este carbono, fazendo uma dupla ligação com oxigênio, com um hidrogênio aqui e um C aqui. Então, basicamente, isso aqui é um aldeído. Então, quando a gente olha, por exemplo, um ácido carboxílico, ele é muito parecido com um aldeído. A diferença do ácido carboxílico é que, ao invés dele ter um hidrogênio ligado nele, ele tem uma hidroxila, que é um OH ligado. E ele, assim como o aldeído, ele também pode ter outras moléculas ligadas a esse carbono aqui, ó, mas não a esse, porque esse também ele já está fazendo quatro ligações, que são duas do oxigênio, uma aqui do oxigênio, né, e mais uma do carbono. Então, o que acontece com essas classes funcionais? Elas são muito importantes de serem entendidas, porque cada classe vai ter uma propriedade e cada classe reage de um jeito na hora de fazer as substâncias. Então, a gente observa a fórmula estrutural de uma substância e a gente vê que é possível dizer que classe essa substância pertence. Então, aqui a gente tem o grupo característico do aldeído, ó, como eu falei para vocês. O carbono está ligado a outro carbono, esse grupo característico do aldeído, então. Que aqui, como a gente pode ver, ó, tem uma dupla O, o hidrogênio e um carbono ligado. E aqui do ácido carboxílico, do jeitinho que a gente mostrou. Então, a gente vai começar a falar sobre os álcoois, que também é uma classe funcional. Os álcoois, eles, como todo mundo sabe, ele é utilizado para limpeza doméstica, também é utilizado como combustível automotivo no Brasil, e ele está presente em bebidas alcoólicas, como é o caso do etanol. Aqui a gente pode observar como que é a estrutura de um álcool. No carbono, nesse carbono aqui, eu tenho ligado, eu posso ter carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui, onde for. Mas a esse carbono aqui, ou qualquer um outro, eu tenho que ter uma hidroxila ligada. Então, esse é muito fácil da gente decorar, né? Toda molécula que só tem uma hidroxila ligada, por exemplo, que só tem carbono, hidrogênio e a hidroxila, então ele é um álcool. E ele engloba essa classe funcional do compostos que tem uma semelhança estrutural. Por exemplo, se ele tem um OH ligado a um carbono que é saturado, ele é um álcool. E detalhe, não pode ter dupla ligação aqui, né? Porque senão, se tiver a dupla ligação, ele se transforma em um outro tipo de classe funcional. Então, por enquanto, vamos priorizar dessa forma aqui. E aí a gente tem esse carbono, que ele é saturado, né? Ou seja, ele não tem dupla ligação. Então, eu vou passar aqui para a gente ver. Opa, passou muito.
Então, quando a gente tem alguns exemplos de álcool, como que eles são rearranjados dessa forma? Então, a gente observa o carbono está ligado a uma hidroxilo. Sempre é carbonos saturados, tá vendo? Dessa forma aqui, esse é um álcool mais simples que tem, que é o metanol, né? Que a gente vai ver como é que a gente faz a estrutura desses nomes. E aí aqui a gente tem um metano, né? Ligado a um álcool, então ele é um metanol. Aqui a gente já tem um álcool um pouco mais elaborado, porque ele tem dois carbonos ligados. Esse então é o etanol, né? Aí aqui a gente já tem um álcool totalmente diferente, porque a gente tem uma dupla ligação aqui no meio, a gente tem o álcool e tem esse hidrogênio ligado. Então, isso mostra para vocês os diferentes tipos de álcool que pode ter. E esse aqui, eles não são exemplos de álcool, que são o que, por exemplo? Quando a gente tem carbonos que são insaturados, tá vendo? Por exemplo, aqui nesse exemplo, a gente vê que o carbono ligado ao álcool, ele é saturado. O carbono que é insaturado é o vizinho ao ligado ao álcool. Já aqui nesse exemplo de baixo, o carbono que está ligado ao álcool, ele é insaturado, ele tem uma dupla ligação. Então, dessa forma, isso não é um álcool. A gente vai ver, vai estudar e vai ver que existem outras classes funcionais que podem se encaixar nesse modelo. Aqui a gente também tem um modelo que é terciário, ó, ele tem três carbonos, ele tem uma tripla ligação, né? E aí ele tem um álcool ligado, e aqui a gente tem um exemplo de um anel benzênico ligado a um OH. E a gente vai descobrir, aqui já está falando, né, por ele ser insaturado, ele tem, ó, as duplas conjugadas dele, você já vê que ele não é um álcool também. Então, por enquanto, a gente vai ficar por aqui na aula de hoje, que é bem curtinha, só para vocês verem como é o álcool. E aí, na próxima aula, a gente já vai estudar a nomenclatura dos álcools, que eu não vou correr nessa parte com vocês, porque eu sei que a classe funcional é uma parte muito difícil de se entender e também de se decorar cada uma das classes, como que você nomeia cada um deles. Então, na próxima aula, a gente vai aprender a nomear os álcools e vai fazer alguns exercícios já, tá? Então, até mais.